Olá, boa noite, mais uma vez aqui com vocês para mais um vídeo. E nesta oportunidade nós iremos trazer um assunto bastante relevante, um assunto que eu acredito irá mexer com o seu coração. E para você que vai assistir esse vídeo num outro momento de dia, o meu bom dia, para você que vai estar à tarde aí vendo esse vídeo, o meu boa tarde para você. Seja muito bem-vindo entre nós e que você possa desfrutar destes momentos em que nós vamos estar aqui falando deste assunto tão importante. Nesta oportunidade, eu trouxe aqui o pastor Jairo. O pastor Jairo é pastor titular da Primeira Igreja Batista aqui de Catanduva e ele nos deu essa honra, não é, de estar aqui conosco nesta noite para nos falar a respeito desse assunto. Pastor Jairo, eu gostaria que o senhor se sentisse bastante à vontade para falar a respeito desse assunto que eu acredito de um modo pio, sabe, piamente, que vai ser muito importante para aqueles que estão ouvindo aqui nós. O senhor fique à vontade, por favor. Boa noite, irmão Agostinho, boa noite àqueles que estão conosco por meio dessa transmissão ou em algum outro momento estarão vendo essa nossa conversa aqui, esse nosso bate-papo, enfim. Eu espero acrescentar alguma coisa à vida daqueles que estiverem nos ouvindo, né? A honra, na verdade, é minha de estar aqui, né, com você, meu irmão, e a gente podendo conversar a respeito também das Escrituras, da Palavra do nosso Deus, e eu tenho certeza que Deus sempre tem algo a acrescentar a nós e a nos abençoar. Sem dúvida nenhuma. O que a gente quer falar aqui hoje é sobre, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui daquilo que nós vamos tratar. A gente vê muitas coisas acontecendo e automaticamente essas coisas acontecem, não é, sem que nós percebamos que elas estão acontecendo. Então, quando se traz um assunto como esse que nós iremos ver aqui esta noite, à baila, ele chama muito a nossa atenção. O senhor dizia no domingo passado, pastor, e eu prestei bastante atenção porque realmente foi uma palavra muito significativa, como tem sido em todos os domingos que nós temos estado presente ali na igreja. E o senhor dizia sobre, por exemplo, lá fora, digamos assim, fora das instituições, fora das igrejas propriamente dito, a gente vê as pessoas, de uma maneira geral, que se tratam entre si com uma certa aspereza, sabe? Existe um conflito entre as pessoas e isso quase que é natural, porque de fato existe esse conflito lá. Mas quando nós trazemos isso para dentro da igreja, o senhor dizia, existem pessoas que saem da igreja por um motivo ou outro, sem que ao menos chegue, se existe um problema com o seu irmão, você conversa com ele e procura resolver este problema com o seu irmão sem estar saindo da igreja, sem estar deixando a sua comunidade. Até porque não existe uma comunidade perfeita. O senhor dizia a respeito disso. Então, as pessoas às vezes não entendem, e é isso que eu gostaria que o senhor dissesse alguma coisa a respeito de nós. Existe em nós um mal que habita em nós. As pessoas precisam compreender isso, que existe um mal que habita em nós. E por conta deste mal, é que às vezes, mesmo dentro de uma igreja, vai haver algumas diferenças, algumas coisas que vão ser necessárias sentar, conversar para que sejam resolvidas. Não é isso? Então, senhor, por favor, o que é este mal que reside em nós, este mal que está em nós? Primeiro, antes de falar desse mal em si, a gente precisa falar do malvado. Porque a palavra de Deus, quando nós vamos para o Gênesis, né? O Gênesis é um livro dos inícios, dos princípios, né? Nós vamos encontrar, então, o princípio da humanidade, né? Quando a humanidade tem o seu início, Deus, na seu poder criativo e criador, ele cria, então, o ser humano, cria Adão, cria Eva, isso está lá em Gênesis 1, Gênesis 2, né? E quando nós olhamos o texto da narrativa da criação do ser humano, a gente vai encontrar um Deus perfeito, como o nosso Deus de fato é, e criando todas as coisas de modo perfeito. Sim. E aí,
ele cria o ser humano e diz o texto que ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Logo, quando Deus cria o primeiro casal, ele cria esse casal de modo perfeito. Então esse mal que a gente está falando, esse mal que nos habita, que daqui a pouco a gente vai falar ainda mais precisa ser entendido dentro desse contexto. O capítulo 3 de Gênesis vai apresentar o primeiro momento que o casal, então, é tentado. Sim. Então, tentado por quem? Tentado pelo malvado, ou o que a gente chama Satanás, diabo, enfim. Sim. Então, quando a gente fala desse mal que nos habita, a gente precisa ir para Gênesis 3, porque quando a gente olha Deus criando tudo perfeito, e o ser humano perfeito, há esse episódio em que o ser humano, sendo tentado, cede à tentação. Sim. Eu até, inclusive, é um livro muito interessante que eu li já há algum tempo atrás, de um pastor chamado Ivênio dos Santos. Esse pastor tem um livro que o título dele é Alma Nua. E aí ele diz assim, o pessoal não consegue compreender muito bem a questão lá daquela árvore dita a árvore do bem e do mal, que está plantada no meio do jardim. Porque o pessoal pergunta assim, como assim uma árvore do bem e do mal plantada no meio do jardim? Dá a impressão que Deus meio que queria que o ser humano de alguma forma caísse, afinal de contas, isso, porque ele plantou uma árvore, a árvore do bem e do mal. E aí o que o pastor Ivênio dos Santos vai dizer é que o pessoal não consegue compreender que a árvore do bem e do mal era necessária estar no meio do jardim, exatamente pelo fato de que um ser livre, porque Deus nos criou como seres livres lá em Adão e Eva, um ser livre precisa ter o direito de fazer escolhas. Então a árvore não está no meio do jardim para que o ser humano caia no pecado como caiu. Sim. Mas está lá exatamente porque um ser livre precisa poder fazer a escolha. Mas Deus de antemão tinha dito, olha, vocês não devem comer da árvore do bem e do mal. Sim. Porque no dia que vocês comerem dela, vocês vão... Havia um aviso prévio. Havia um aviso prévio. Vocês morrerão. Então, a gente precisa compreender o Gênesis, o início de tudo, para que a gente possa entender como é que funciona esse mal que nos habita. Sim. Então, naquele texto de Gênesis 3, o texto bíblico vai apresentar essa árvore do bem e do mal, que a serpente ali, personificada ali o Satanás possuindo a ela, sim, tenta o primeiro casal. Quer dizer, eu gosto sempre de pensar que, até para aqueles, parece que Deus quis que eles caíssem, não. Estava ali como um elemento de escolha, e inclusive o que muita gente esquece, irmão Agostinho, aqui, é que naquele jardim tinha uma outra árvore. O irmão lembra qual era a outra árvore que estava lá? Entre todas as árvores frutíferas, tinha a árvore do bem e do mal, que Deus tinha dado esse alerta, mas tinha uma árvore que também estava no jardim. A árvore da vida. A árvore da vida. Você lembra quando Deus fala com um casal, diz assim, e fala para Adão, diz, vocês podem comer de todos os frutos da árvore, sim, das árvores que estão no jardim. Sim. Apenas não devem comer do fruto da árvore do bem e do mal. Você veja, a árvore da vida, Deus não proibiu que eles comessem, mas eles não comeram dela, comeram do bem, a árvore do bem e do mal, exerceram a escolha, então, assim, tentados por Satanás através, sim, da serpente. Então, o mal que nos habita é produto do ser humano que, tentado por Satanás, que é o malvado, certo? Ele, então, tenta o primeiro casal, e esse casal, então, decide, escolhe e então peca. A partir daí, esse mal habita em nós. Isso. Seria isso. A partir daí, o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que há em nós aquilo que a gente chama de uma natureza humana pecaminosa. Então, esse mal que nos habita é exatamente esta natureza humana pecaminosa. Sim. E o que é esta natureza humana pecaminosa? É esta predisposição para o mal. É a predisposição que todo ser humano para fazer aquilo que é errado. E é isso que as pessoas às vezes não compreendem. Por exemplo,
dentro de uma igreja, por que existem esses problemas? Não, dentro da igreja jamais poderia existir, ou as pessoas às vezes elas querem ir para dentro da igreja porque elas imaginam que estarão livres de tais problemas, mas não é assim que funciona. O mal habita dentro de nós, isso aconteceu depois desse episódio que o senhor acabou de narrar. Isso. Não é isso? Romanos capítulo 3, que é um texto muito conhecido, né, lá no versículo 23, Paulo apóstolo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Quando o ser humano vai lá, Eva pega do fruto da árvore do bem e do mal, come e dá ao seu marido, quando eles exercem a liberdade que tem para fazer aquilo que Deus disse para que não fizesse, a partir daquele momento eles se rebelam contra Deus, eles voltam as costas contra Deus. Então, a partir daí, o ser humano se torna então pecador. Ele se torna escravo dessa natureza humana pecaminosa. Escravo dela. Uhum. Né? Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Éfeso, aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. De fato. Né? Então, essa natureza humana, esse mal que nos habita, não é apenas o mal que nos habita, ele é um mal que nos domina. Ele é um mal que nos escraviza. Exatamente. Ele é um mal que, portanto, determina as nossas ações, as nossas reações, os nossos pensamentos, exatamente, as nossas palavras. Então, assim, esse mal, ele está completamente dominando a vida da gente. Sim. Não é algo que a gente pode, de uma maneira muito simples, lidar com essa situação, né, pastor? Não porque é muito interessante, porque isso é natureza. Natureza. Você nasce e você tem essa predisposição para o mal. Eu gosto de, falando sobre isso, ilustrar isso, por exemplo, o irmão é pai, né? Eu também, né? O irmão é pai de um filho, dois filhos, né? Dois filhos. Eu sou pai de 3 filhos e é interessante que quando a gente vai acompanhando o desenvolvimento da criança, né? Você vai vendo, à medida que os meses vão passando, que a criança já na sua mais tenra idade, nos primeiros meses de vida, às vezes quando ela quer alguma coisa e aquilo não lhe é dado, ela se irrita, às vezes ela se revolta, ela grita, né? Então, tipo assim, a gente pergunta, de onde que aprendeu isso? Não teve nem tempo de vida para isso. Podemos chamar isso de algo intrínseco, pastor, ou não? Isso algo que é dele. Não é dele propriamente, como o senhor explicou muito bem agora mesmo, não é dele propriamente, mas foi uma escolha que ele fez. Ele poderia estar livre desse problema, no entanto, ele escolheu que isso acontecesse. A gente precisa entender a questão dessa natureza. Nós todos somos descendentes de Adão. Porque alguém pode falar assim, mas não fui eu que comi do fruto da árvore lá que estava no jardim. Como é que isso passa para mim? A Bíblia trata isso como eles são os pais, nossos pais ancestrais, os pais da raça. Só há humanidade porque nós viemos deles. Sim. Logo, nós herdamos deles esta natureza humana pecaminosa, essa predisposição para o mal e para o pecado, para o erro, para aquilo que não agrada a Deus. Então isso é uma coisa muito, muito importante. Sim, e a gente, olhando assim, a grosso modo, eu diria que no caso do senhor, por exemplo, e talvez no meu caso, a gente pudesse, olhando assim, já perceber, não é, esse mal, não nas pessoas, mas em mim mesmo, não é? Mas existem algumas características, por exemplo, desse mal. Ele se manifesta de que maneira? Como a gente poderia compreender esse mal na vida das pessoas, pastor? Esse mal, ele se manifesta, a gente tem em pensamentos, em sentimentos, em palavras, em atitudes. Né? Se você vai para Gálatas capítulo 5, nós vamos encontrar no versículo 19 ao versículo 21, aquilo que Paulo apóstolo chama de obras da carne. Ou seja, ele vai falar ali o que produz
a nossa natureza humana pecaminosa? Até que ponto ela pode chegar? Né? Eu acho que é um texto que é muito interessante da gente até de repente ler e citar esse texto, porque ali estão mostrando o que a nossa natureza humana manifesta, de que maneira manifesta esta maldade. Sim, sim. Gálatas 5. Gálatas 5. Isso. De 19 a 21. Sim. Deixa eu ver aqui. Isso a gente pode chamar essas palavras que vão ser ditas aqui em Gálatas, pastor, de características? Com toda certeza. Com toda certeza, são características dessa natureza humana pecaminosa que nos habita. Né? Vamos ver. O texto sagrado vai mostrar para nós exatamente a que ponto chega ou pode chegar qualquer ser humano por conta de estar escravo do pecado, longe de Deus, afastado de Deus e dominado por essa natureza que nos habita. Então seria o capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21. Capítulo 5, 19 ao 21. Isso. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não é? Então, são características, pastor, se o senhor me permite, que não só tem uma influência na vida do ser humano, nesse mundo, digamos, nessa vida, mas ela interfere diretamente se porventura houver uma insistência, né, nesse erro de perder a vida eterna. Né? Então é algo muito preocupante esse mal que habita em nós, não é isso? As pessoas às vezes não dão esse interesse, ou então como é que a gente vai dizer? Não dão a devida importância para estas questões. Existe um certo desleixo, digamos assim, quando se trata da vida espiritual. Eu penso dessa maneira. As pessoas se envolvem muito com a sua vida financeira, se envolvem muito com a sua vida particular, social, e em estudo, em alguma coisa ou outra, e a vida espiritual sempre vai ficando de lado. É por isso que existe essa importância de nós estarmos falando a respeito da Bíblia, não é isso? Então, nós estamos vendo aí que existem estas características que são prejudiciais ao ser humano, não só na sua convivência, mas pode afetá-lo futuramente, não é isso? Com certeza. Então, a partir do momento que o ser humano cai, ele peca, ele se volta contra Deus, ele se rebela contra Deus, ele se torna escravo desta natureza humana pecaminosa e, portanto, escravo de todas estas características ou destas manifestações. O que Paulo está dizendo é que a nossa natureza humana pecaminosa produz estas, entre outras coisas, né? E que a gente já percebe são características más, são ruins. Né? Talvez algumas pessoas possam olhar algumas dessas características e elas possam dizer, não, mas isso aí eu não faço e tal, mas nenhum de nós consegue escapar de algumas delas. Né? Sem dúvida. Então, principalmente, às vezes, as pessoas que dizem que não levam desaforo para casa, se irritam facilmente, têm pavio curto, são explosivas e tal, enfim. O que a Bíblia diz é que isso é por conta do pecado que nos habita. Esse mal que nos habita, essa natureza que nos habita, que nos impulsiona para fazer aquilo que nos prejudica os outros, desagrada a Deus e que realmente tem, na verdade, consequências para a eternidade. Sim. Agora, esse mal, o senhor nos explicou que ele foi, digamos, herdado pelo ser humano lá no Jardim do Éden, naquela situação que foi vivida por Adão e Eva. Então,
Mas, assim, esse mal, ele entrou em nós através daquele procedimento lá, ou existe uma outra maneira de que a pessoa possa obter ou ter esse mal? Ele entra em nós, como que é? A gente herdou ele de lá e a partir de aí ele vem, está em nós, está enraizado, é como se fosse algo que vive dentro da gente. Eu gosto muito de um pastor que ele disse, ele fez tipo de uma conjectura a respeito de 2 lobos que existiam dentro de uma jaula lá, e a pessoa alimentava um e não alimentava o outro. Aí ele faz essa conjectura e diz, nós somos esses 2 lobos. Existem 2 naturezas dentro de cada um de nós. Aquela que for mais bem alimentada vai se sobressair. Então, isso está dentro de nós. Mas existe uma possibilidade de nós combatermos este mal que está em nós, ou não existe uma possibilidade? Uma coisa muito importante que o irmão está colocando aí, essa pergunta é necessária demais. Porque antes da gente falar desse conflito que há entre, vamos dizer assim, que a Bíblia fala de carne e espírito, Carne e espírito, né? Sim. Esse pastor, por exemplo, colocou a questão de 2 cães, né? Vamos colocar assim, sim, 2 lobos, né? Enfim, e que aí dependendo quem você alimenta que vai ser o mais forte, a gente precisa voltar a uma questão, que as pessoas precisam, para enfrentar esse mal que habita elas, ter um encontro real com Jesus. Sem dúvida nenhuma. Elas precisam ter uma experiência com Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E quem é que havia se perdido? Nós, todos aqueles que somos pecadores, todos aqueles que voltamos as costas contra Deus. Então, todos nós precisamos entender que Jesus Cristo veio por amor de Deus, morreu no nosso lugar, levou na cruz do Calvário os nossos pecados, e Ele chama todas as pessoas ao arrependimento, à conversão. É só quando alguém tem esse encontro com Jesus, sim, que o Espírito Santo habita na vida dela. Até o momento em que, por exemplo, eu não tinha tido esse encontro com Jesus, eu estava entregue a mim mesmo. entendo. Eu estava controlado por esta natureza humana pecaminosa. Eu acho interessante quando a gente ouve, por exemplo, uma questão, só para ilustrar isso que eu estou dizendo. Às vezes um viciado, aí vamos colocar numa droga dita lícita, né? O cigarro, por exemplo. Então, por exemplo, você fala para o camarada assim, pô, camarada, você é um viciado no cigarro. Ele fala, eu não. Não, como não? Você fuma direto e tal? Ele diz, não sou, eu paro a hora que eu quero. Aí você fala assim, então para agora. Aí eu falo, não, agora não, eu não quero. Não é ele que não quer, é o vício que não deixa. Eu sou uma testemunha viva com relação a esse assunto. Olha só. Então, olha que interessante isso que a gente está colocando. Então, nós por nós mesmos, nós não temos como ir contra esta natureza do mal que nos habita, a não ser a partir do momento que a gente entenda que Deus nos amou tanto, que viu que a gente não tinha capacidade em nós mesmos de nos voltarmos para Ele, de não sermos mais escravos do pecado, dessa natureza humana pecaminosa, e por isso que Ele enviou Jesus Cristo. Por isso que Jesus assumiu na cruz do Calvário os nossos pecados. Para quê? Para que assim, nós, ao olharmos para Cristo, pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados, ver o amor de Deus expresso em Jesus e então entregar a vida a esse Jesus, deixar que Ele seja o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando a gente tem essa experiência que a gente chama nas Escrituras, né, lá em João capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, quando então Jesus fala do novo nascimento, né, quer dizer, esse nascimento que é o nascimento do Espírito, que a gente também chama de conversão. Enquanto o ser humano não tem essa experiência sobrenatural, né, de conversão, de novo nascimento, ele continua escravo do seu pecado, morto nos seus delitos e pecados. Mas ele precisa, como todo ser humano precisa, como nós um dia, pelo Espírito Santo, fomos tocados e percebemos que nós precisávamos de um Salvador.
E esse Salvador é Jesus. É a partir dessa entrega, desse encontro com Jesus, que, vamos colocar assim, a nossa vida começa a mudar em relação a esse domínio dessa maldade ou dessa natureza humana pecaminosa que habita em nós. Então existe um meio de nós combatermos esse mal. Porém, sem antes estarmos armados, não é, com a única arma, digamos assim, a única maneira de nós sairmos vitoriosos, é impossível que um dia nós alcancemos a vitória. Então, antes de mais nada, de você ter um planejamento de, digamos, briga contra este mal, de uma luta contra este mal, abstinência disso ou daquilo e coisa e tal, e possa ser até que a gente tenha essa condição de ir adiante até um certo ponto, um certo limite, eu penso, é necessário que haja Jesus na vida da pessoa. Então, o primeiro passo para combater esse problema, esse mal que existe em nós, Jesus Cristo é a única forma, é a única maneira. Isso. Jesus Cristo é a solução, Ele é a única esperança, aquilo que a gente está declarando nesse tempo, até nas campanhas de missões que estão acontecendo, é Jesus que pode fazer isso. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele vai falar sobre isso, ele vai dizer o seguinte, que o homem natural, ele não consegue compreender, discernir as coisas de Deus. As coisas de Deus, Paulo diz, só podem ser compreendidas, discernidas espiritualmente. Aquela pessoa que está vivendo no pecado, controlado pela sua natureza humana pecaminosa, ele acha que muitas vezes ele está fazendo, está tudo certo. Ele está falando, ele está sendo controlado por essa natureza, mas ele acha assim, não, eu estou na verdade curtindo a vida. Ou ele está pensando assim, é assim que tem que ser. É assim que a gente tem que responder às pessoas, responder às realidades da vida. E nem imagina que ele está escravizado. E que não consegue deixar essa vida que ele vem vivendo. Não é? Exatamente. Por isso que Paulo diz, o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus. Só vai começar a compreender as coisas de Deus quando ele tiver esse encontro com Jesus. E aí então ele vai ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. E aí sim, habitado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a ter condições de discernir. Não porque ele é o cara, ele é bom e tal, mas porque o Espírito Santo que habita nele dá essa condição para ele estar. E esse é um assunto, pastor, que se a gente conversa com pessoas iguais a mim, matuto, lá do mato e coisa e tal, ainda, de certa forma, é mais fácil de que a pessoa compreenda que ele precisa de Jesus Cristo, não é? Para que ele possa ter a sua vida salva, ter a sua alma salva, que é muito importante. Eu diria que o fundamental disso tudo é a alma do ser humano, aonde você vai estar, onde a sua alma vai estar na eternidade. Mas o difícil pastor, por isso que eu trouxe esse assunto agora e convidei o senhor para que viesse aqui. Porque se a gente conversa com uma pessoa um pouco mais, digamos, intelectual, ou pessoas que estão à frente de uma religião, por exemplo, pessoas que têm uma certa autoridade sobre as pessoas e coisa e tal, aí essas pessoas são mais difíceis ainda de convencê-las de que a sua atitude, ainda que seja uma atitude boa, cheia de coisas boas, ele ainda assim precisa de Jesus Cristo, não é isso? Sim. Ele se pega combatendo esse mal que existe dentro dele. De que maneira? Com, digamos, jejuns, talvez. No passado, eu acredito que já não exista mais isso, não é? Mas as pessoas se batiam, se cortavam, quer dizer, uma atitude que combate esse mal que habita em nós. Isso é um engano, não é verdade? Isso é simplesmente uma ação humana, uma ação que pode ser feita pelo ser humano e que, na verdade, não vai levá-lo ao objetivo final, que seria a salvação da alma dele. Então, ainda que haja essa condição de nós estarmos combatendo esse mal através de algumas atitudes boas,
através de um desvio para lá e para cá, pegarmos uma direção e seguirmos essa direção sem estarmos indo de um lado ou do outro, ainda assim existe essa necessidade de nós termos a Jesus Cristo. Isso. Não, porque o pecado, ele não é uma questão apenas de comportamento. O que muita gente não entende é que pecado não é apenas comportamento. Não tem a ver apenas com coisas que eu faço ou deixo de fazer. É o mal que habita em nós. Exatamente. É o mal que habita em nós. E nesse sentido tem a ver com as nossas intenções de coração, as nossas motivações. Sabe? Nós conseguimos controlar os comportamentos, certo? Por isso que eu aprendi uma coisa interessante, que nós não queremos pessoas pura e simplesmente civilizadas. Nós queremos pessoas que sejam nascidas de novo, convertidas, entendeu? De fato. Porque nós vivemos numa civilização que tem as suas leis, as suas regras e tal, normas. Tem muita gente que vive enquadrado numa série de regras e normas e tal. Por quê? Porque ele sabe que se ele sair fora disso, vai ter alguma sanção, ele vai ser preso, vai ter que pagar multa e tal. Mas tipo assim, quantas pessoas pagam os impostos, por exemplo, ele paga porque ele tem que pagar. Mas lá no coração dele, ele fala assim, se eu pudesse burlar, se eu pudesse burlar, se eu pudesse ficar sem pagar, eu não pagava, entendeu? Então, quer dizer, isso já está mostrando o quê? Uma coisa anterior, entendeu? O camarada fala assim, Jesus falou sobre isso, né, no chamado Sermão da Montanha, Sermão das Bem-aventuranças, do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, ele fala sobre isso. Ele fala, se ouvistes o que foi dito aos antigos, né, por exemplo, não matarás. Ele diz, eu, porém, vos digo que qualquer um que referir-se ao seu irmão e chamá-lo de louco, por exemplo, ou proferir palavras, enfim, ele já matou o seu irmão. Então, Jesus vai para além. Ele vai dizer assim, não é só comportamento, porque naquela época, inclusive a elite religiosa, os chamados fariseus, sim, eles apregoavam isso. Matar só é pecado se você realmente tirar a vida de alguém, você executar alguém. Mas quantas vezes a gente já não matou pessoas dentro de nosso coração? E aí, tipo assim, Jesus está dizendo assim, você pode não ir para a prisão, você pode não sofrer nenhum tipo de sanção do município, do país, mas você pecou, você matou, porque você odiou alguém. Né? Ele diz assim, num outro texto, também nesse texto de Mateus 5, ele diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não furtarás, não adulterarás. E aí quando ele fala sobre isso, ele diz assim, olha, eu, porém, vos digo, no caso do adultério, que qualquer um que atentasse apenas no pensamento, desejar uma mulher ou desejar um homem que não seja a sua mulher, já cometeu adultério com ela. Então, tipo, Jesus vai levar a compreensão de pecado para além do comportamento. Sim. Não é comportamento tão somente. Ele se manifesta no comportamento também? Sim, mas é muito mais profundo que isso. Esse mal, ele está arraigado em toda a nossa existência. Então, por isso que só Jesus Cristo pode salvar. Por isso que procedimentos humanos são incapazes de alcançar o quê? O âmago do ser humano. E que apenas não passa de aparência, né, pastor? Às vezes tem essas aparências todas aí que a gente está citando, mas no fundo o mal habita ali e não existe uma outra forma da gente livrar-se dele, não é? Não, é somente através de Jesus e aí habitados pelo Espírito Santo, porque quando Jesus entra na nossa vida, ele traz para dentro da nossa vida a presença do Espírito Santo de Deus. E aí, esse Espírito Santo é que, no controle da nossa vida, vai gerar um outro jeito de viver. Concedendo a nós a capacidade de estarmos nos desvencilhando, né, desse mal. No mesmo texto que o irmão tem aberto aí de Gálatas 5, a gente leu do 19 a 21, se você leu 22 e 23, aí Paulo agora apresenta o contraponto. Ele diz, uma coisa é o que produz a nossa natureza humana pecaminosa, mas agora alguém que é controlado pelo Espírito, o versículo 22 e 23,
ler, irmão, é muito interessante, vai dizer para nós o que o Espírito Santo habitando na vida de uma pessoa, controlando a vida de uma pessoa, produz. É o inverso, né? É diferente, né? Diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que é, na minha opinião, o que, digamos que seja o carro-chefe da situação, né? Eu me lembro sempre disso, e quando acontece, naturalmente acontece na vida de qualquer pessoa, a gente leva uma prática, digamos assim, boa, uma atitude boa, até um certo ponto. E aí, de repente, do nada, pastor, esse mal que habita em nós, essa natureza terrena, que nós chamamos também de carnal, ela tem uma ação tão forte na nossa vida, e a gente acaba por caindo em pecado, algum problema que acontece na vida da gente. Aí eu me lembro sempre, olha, Jesus disse que o homem que não tem o domínio próprio é como casa derribada. Então ele vai até uma certa altura. Então eu prezo, eu acho que é tão importante essa questão do domínio próprio, e que muitas vezes, nós acabamos de falar sobre isso, as pessoas imaginam ter esse domínio, né? Olha, você fuma e não deixa, não, a hora que eu quiser, mas de fato o domínio próprio não existe na vida da pessoa. Ele não consegue se abster ou deixar algo, de fazer algo, de estar praticando algo. Então, é um fruto do Espírito Santo, ao inverso, né, diferente daquilo que é o fruto da carne, que essa natureza carnal que está em nós. Então, o domínio próprio, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Quer dizer, é o mal que habita em nós. Por isso que Gálatas 5, Paulo também no versículo 16, ele diz assim, por conta dessa necessidade de deixarmos o Espírito Santo controlar a nossa vida, o versículo 16 ele diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne, os desejos da natureza humana pecaminosa. O único jeito da gente, do mal, não nos dominar, é tendo um encontro com Jesus e a cada dia permitindo que o Espírito Santo controle a nossa vida. Porque aí é o Espírito Santo que vai produzir esse fruto do Espírito, né, que são características de caráter, que com certeza há em Jesus e que vai haver em nós quando deixamos o Espírito Santo nos dominar. Por isso o incentivo bíblico é vivam pelo Espírito. A ideia é que a gente precisa se submeter ao controle do Espírito sempre, constantemente. Há um outro texto, exatamente, diariamente, há um outro texto que vai dizer isso, um incentivo no mesmo sentido, né? Enchei-vos do Espírito. A ideia de encher aí, a ideia de controle. Deixa o Espírito Santo controlar a sua vida. Carne. Certo? Porque não sendo dessa maneira, não há possibilidade do ser humano vencer o mal que o habita, se não for pelo Espírito Santo que habita nele desde a sua conversão. Por isso que aquele que de repente está nos ouvindo e que ainda não teve essa experiência com Jesus, que ainda não convidou Jesus para dentro da sua vida, ele precisa fazer isso. Paulo apóstolo em Romanos capítulo 10, versículo 13, ele diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu gosto de dizer que esse invocar é chamar para dentro. É convidar Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Isso não significa que ele vai se tornar uma pessoa perfeita, de que nunca mais ele vai falhar, não é nada disso. As pessoas precisam ter isso em mente. Precisam ter isso em mente. O que significa é que quando nós não temos Jesus na nossa vida, nós somos escravos do pecado. Tem uma ilustração que eu gosto de contar nesse sentido, porque eu acho que ajuda a compreender. Eu falo assim, você imagine se todo dia pela manhã, irmão Agostinho, você levantasse, você desse uma topada com o dedão no pé da cama. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e assim, como é que você acha que ia chegar no sábado, por exemplo, o seu dedão?
Muito ruim, né? pastor. Está tudo estourado. Entende? Quer dizer, então o que acontece? Isso é o camarada que é escravo do pecado. Sim. A Bíblia diz que quando Jesus entra na nossa vida, nós deixamos de ser escravos do pecado. Amém. Não é que nós não pecamos, porque essa natureza pecaminosa ainda habita em nós. Sim. Mas agora, esse princípio de escravidão não existe mais. Foi quebrado. Jesus agora entrou na nossa vida e Paulo vai dizer, ele nos chamou para a liberdade. Sim. Em Cristo Jesus nós somos libertos desse poder desse pecado. O pecado não precisa mais ficar nos escravizando. Quando a gente ainda em algum momento a gente falha e tal, e peca, aí a gente se volta para Deus, e aí diz 1 de imediatamente. João, 1 de João capítulo 1, versículo 9, João diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, você que está aí conosco, ouvindo essa palavra, eu não conheço a sua vida, mas se você ainda você não entregou a sua vida para Jesus, saiba que isso não é privilégio apenas para mim, para o irmão Augustinho, isso é algo que pode acontecer com você. Todos nós somos pecadores e precisamos desse Salvador Jesus. E se você entregar a sua vida para Jesus e deixar que o Espírito Santo de Deus controle a sua vida, dirija a sua vida, ele vai conduzir você a viver uma vida que agrada a Deus, né? E que você, portanto, isso é possível. Nós vamos continuar enfrentando os conflitos entre a natureza humana pecaminosa e o Espírito que nos habita, mas agora a gente não precisa mais ser escravo do pecado. Então essa é uma grande diferença. Eu aprendi que liberdade, irmão, não é fazer o que a gente quer. Liberdade é escolher o melhor. Muito pelo contrário, é você dominar essa questão e fazer aquilo que convém. Tipo, convém no sentido de que lhe faça bem, e não no sentido daquilo que a gente quer fazer de uma forma geral, não é verdade? Exatamente. Então, aprendi isso. Liberdade é escolher o melhor. Quando eu sou escravo de algo, eu não consigo escolher, é aquilo que me escolhe, é aquilo que domina a minha vida. Mas em Cristo Jesus a gente é liberto. Agora a gente pode escolher o melhor. Quando o pecado se apresenta diante de nós, nós podemos dizer não para ele. Quando a gente é escravo do pecado, a gente não consegue dizer não. A gente só diz sim, porque a gente não pertence a nós mesmos. A gente tá escravizado pelo pecado. É ele que nos tem. Mas em Cristo Jesus a gente é liberto e a gente pertence a Cristo. E agora a gente quer fazer aquilo que é bom, né? Aquilo que abençoa a nossa vida, a vida da nossa família, a vida da cidade, do país. É isso que a gente deseja. Sim. Então, para quem nos ouve aqui, é importante. Jesus ama você. Foi as últimas consequências pela sua vida, para que você pudesse não ser mais escravo dessa natureza pecaminosa, para que você também não seja mais escravo do maldoso, do maligno. Por isso que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, numa certa altura, ele diz assim para a gente orar, livra-nos do mal. Sim. A ideia ali é livra-nos do maligno. A ideia é, um dia nós pertencemos a Ele, um dia nós fazíamos aquilo que era a vontade dEle, mas agora Cristo Jesus entrou na nossa vida. Exatamente. Nós não queremos mais nos aliançar ao maligno. Então, livra-nos do maligno, porque a gente quer viver para Deus. Porque a nossa vocação é para viver para Deus, para a glória de Deus. Sem dúvida nenhuma. E eu falo assim que é tão importante que a pessoa tome essa decisão na vida dela, porque eu, como testemunha viva a respeito do assunto, pastor, houve dias na minha vida de acordar pela manhã e não querer viver aquela vida. Não, de forma nenhuma. Se eu pudesse e tivesse condições e força, eu deixaria aquela vida. Eu sairia fora daquele contexto que eu havia vivido. Mas você não encontra força. Você não encontra força para lutar contra isso. Então esse mal, ele ainda tem uma força maior na vida da pessoa. Ele quer sair daquele mal, ele quer deixar aquela vida e ele não consegue. Então, para você que está aí, você ouviu aqui essa proposta do pastor Jairo, né? Você aceite a Jesus na sua vida
Deixe que Jesus faça essa obra maravilhosa no seu coração. Então, eu quero aqui, pastor Jairo, agradecer pela sua vinda, pelo senhor estar aqui junto conosco, por nós termos batido esse papo tão importante, tão interessante, tão importante para aquele também que está. Para mim foi importante demais, o senhor não imagina quanto. Mas eu acredito que também para quem está nos assistindo lá, foi muito importante. O senhor é muito bem-vindo, espero que esteja conosco mais vezes. Nós iremos dar uma melhorada na questão, para não estarmos sentindo este calor todo, não é? Eu agradeço demais a presença do senhor aqui. Se o senhor fica à vontade para se despedir. Okay. Meu irmão, eu que agradeço o teu convite e a iniciativa, eu parabenizo o irmão por ela, né? É muito importante a gente abrir espaços para a gente falar da nossa fé, falar daquilo que o Evangelho apresenta, né? Aquele que realmente muda e transforma as nossas vidas. Então eu agradeço a oportunidade que o irmão está me dando de estar junto com o irmão, de ter esse dedo de prosa. E espero que o senhor venha mais vezes. Eu com certeza aguardo o convite e virei com prazer. O convite irá acontecer, sem dúvida nenhuma. E a gente agradece a você que está aí com a gente e espera ter de alguma maneira acrescentado, né, alguma coisa à tua vida e principalmente que você possa realmente perceber o amor de Deus por você, que levou Jesus para morrer na cruz, mas ele não ficou morto. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está vivo. É por isso que a gente pode falar desse evangelho, desse Deus vivo, que transformou a minha vida, do Agostinho, e está transformando a vida de muita gente. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele está vivo. Nosso Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo. É isso mesmo. Então, agora vem a parte chata do assunto, né? Você que está aí do outro lado, se você puder, você compartilha esse vídeo para que ele possa alcançar mais vidas. Nós sabemos que existem muitas pessoas que precisam da presença de Deus em suas vidas. Então você possa compartilhar, se inscreve aí no canal, dá o seu joinha lá para nós lá, para nos ajudar, para que esse canal possa crescer e as almas, as vidas serem alcançadas, ok? Nós queremos aqui mais uma vez agradecer a sua participação e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Até lá!